Percebe que agora a gente está trazendo cada vez mais temas polêmicos e profundos, né? Não por acaso, mas são temas que são necessários que a gente converse, que a gente fale sobre, que a gente investigue, principalmente porque as suas emoções elas começam a fluir assim que você se escolhe, assim que você se torna a sua prioridade, as suas emoções elas se elevam. E aqui, de cara, né, a gente já tem a conotação da pessoa boazinha, aquela pessoa que faz tudo para agradar os outros, aquela que faz tudo para estar sempre disponível, para estar sempre presente, para estar em segundo plano na própria vida. Olha como é duro, olha como é desafiador esse lugar de você se colocar em segundo plano na sua própria vida. E as suas emoções, elas pagam um preço altíssimo por você se colocar nesse lugar, por você se colocar nesse lugar de segundo plano e dessa pessoa menos importante aí na sua vida. Seja porque você quer ajudar as outras pessoas, seja porque você não se acha merecedora, seja porque você não se acha digna, seja porque você não se acha uma pessoa que é uma prioridade. E isso não começa na sua vida adulta. Isso começa lá na nossa infância. Se você é um homem e se coloca nesse lugar de homem bonzinho, de homem disponível, de homem que está sempre ali solícito, pronto, operante para ajudar qualquer tipo de pessoa, porque você aprendeu esse lugar, quando você assume uma posição de liderança ou de gestão, isso fica muito desafiador para você. Porque a sua própria equipe sente que ela mesma não vai conseguir se desenvolver porque você não sabe delegar, porque você não sabe se impor, porque você não sabe determinar limites nas relações entre líderes e liderados. Isso vale também para a mulher, só que no caso do homem é um pouco mais agravado o processo, porque todo mundo quer que aquele líder, aquele chefe, aquela pessoa, aquele gestor, aquele gerente tenha voz de comando. E ele começa a sair de um lugar de liderança inspiradora para a liderança que trava, para a liderança que controla. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso tanto para ele quanto para a equipe, mais ainda para a empresa em que ele trabalha. Então, nosso assunto tem muito mais profundidade do que esse título que a princípio parece bonitinho e fofo, porque é um discurso que muitas pessoas falam, né? Seja a sua prioridade, se coloque em primeiro lugar, se coloque como autoconfiante, mas falar sobre isso é diferente de estar nesse lugar, porque muitas vezes você não se permite se ver dessa forma. Porque o discurso que está rodando lá no seu HD mental há milhares de anos, e desde que você se conhece por gente, é de que você tem que ser uma pessoa boa, mas vai para o bonzinho. É que você tem que ser uma pessoa obediente. É que você tem que ser uma pessoa subserviente, uma pessoa que escuta, que obedece, e que muitas vezes perde a própria opinião nesse lugar. É sobre isso. Quando a gente está refletindo sobre essa questão de como as nossas emoções elas precisam se tornar esse filtro de lugar onde a gente se reconhece como prioridade, o trabalho é muito mais complexo e muito mais profundo do que só um discurso bonito ou uma falácia bonita, que não vai resolver nada na grande maioria das vezes. O que vai resolver é você olhar para isso com maturidade. Se reconheça nesse lugar, se você ainda não é a sua prioridade, primeiro, se você está sempre disponível para as outras pessoas, se você sobrecarrega a sua agenda em prol de ajudar as outras pessoas. Vã, mas quem são essas outras pessoas? A sua família, em primeiro lugar, depois as pessoas do seu trabalho. Ou a ordem pode estar invertida também. As pessoas no seu trabalho, depois as pessoas da sua família. Percebe se você está nesse lugar de
Meu telefone tocou, eu corro lá para socorrer fulano, ciclano, beltrano. Eu tinha um compromisso no final de semana, mas fulano, fulana pediu para eu fazer tal coisa e eu vou abrir mão do meu compromisso para ajudar aqui. E isso não é uma vez na vida, outra na morte, isso é toda vez, é sempre. Eu sacrifico a minha atividade física depois do trabalho porque eu tenho que trabalhar até mais tarde. Porque eu não dei conta de fazer o que eu tinha que fazer, porque eu passei metade do dia ajudando as outras pessoas a fazerem coisas que são do ofício delas, e eu me prejudiquei nos meus próprios resultados, e agora eu vou prejudicar a minha atividade física, o jantar com a minha esposa, com o meu esposo, a saída dos meus filhos na escola, porque tem sempre algo que é uma prioridade. E aqui no caso são duas prioridades onde a sua própria prioridade já está invalidada pela segunda prioridade, que não é você. Se você não trava a sua agenda para as suas atividades, eu tenho horário para o yoga, eu tenho horário para atividade física, eu tenho horário para almoçar, eu tenho horário para tomar banho, eu tenho horário para meditar. Um exemplo, né? E eu deixo sempre as lacunas disponíveis para que outras coisas possam aparecer e eu possa me sentir bem ajudando as outras pessoas, eu preciso pensar muito bem sobre isso, sobre a forma com a qual eu estou lidando com a minha vida, porque eu não sou mais a minha prioridade. Van, mas me diz uma coisa. Se eu me coloco tanto assim nesse grau de importância, nesse grau de prioridade, eu não vou me tornar uma pessoa egoísta, onde eu não vou mais olhar as pessoas e nem ajudar ninguém, eu vou só fazer as coisas para mim? Egoísmo é diferente de amor próprio. Já anota. O egoísta, ele vai querer que sempre as outras pessoas estejam à disposição dele. O egoísta vai sempre passar a vontade dele em cima das outras pessoas. E o egoísta não enxerga ninguém, absolutamente ninguém, além dele próprio. Esse é o egoísta. A pessoa que tem amor próprio, ela consegue, inclusive, identificar os egoístas e colocar limites nesses egoístas nos relacionamentos dela, caso esses egoístas apareçam. Porque ela tem o entendimento de que ela é uma prioridade e ela sabe enxergar quando aquela pessoa está sendo egoísta, oportunista e como muitas pessoas hoje gostam, né, de explorar esse tema, até narcisistas. A pessoa sabe identificar isso. A pessoa que tem amor próprio, a pessoa que se coloca como prioridade, a pessoa que sabe que todo mundo tem um limite, assim como ela tem o próprio. Uma pessoa empática, ela sabe que até a empatia tem limite. A empatia é você se colocar no lugar do outro, mas até para você se colocar no lugar do outro, tem um limite. Porque se o outro não te pediu ajuda, por que é que você está se oferecendo? Se o outro não pediu que você fizesse tal coisa, por que é que você está se disponibilizando? Vã, porque no meu trabalho eu tenho que ser uma pessoa proativa, eu tenho que ser uma pessoa engajada, porque eu tenho que ser uma pessoa que alta performance me exige isso, produtividade. Quanto mais eu fizer, ok. Mas até mesmo a produtividade tem o limite saudável. Se você não souber reconhecer qual é, automaticamente você já é descartado dessa produtividade. Responde para mim, se você está no mercado de trabalho corporativo, se não é verdade que as pessoas geralmente boazinhas, dificilmente elas são promovidas. Elas ganham esse excesso de demanda, esse excesso de atividades, esse excesso de rotinas exaustivas que muitas vezes prejudicam a própria rotina dela, mas quantos anos e anos e anos elas passam para receber uma promoção? Porque é assim que funciona. As pessoas boazinhas não são promovidas, ao menos não rapidamente. As pessoas que têm proatividade e sabem identificar essa linha tênue do limite e do excesso,
Elas são promovidas antes, porque isso é qualidade característica da liderança. A pessoa boazinha, ela não sabe ser líder. E quando ela gentilmente é cedida a essa posição de líder, seja porque ela está há muito tempo na casa, seja porque os gestores não acharam uma pessoa melhor ali, confiam nela cegamente, mas veem que ela não tem essa aptidão dessa liderança, ela vai patinar e ela vai prejudicar os resultados da empresa. Justamente porque ela é essa pessoa que tem uma baita dificuldade de delegar. Ela quer tudo sob o controle dela porque ela não confia nem nela, que ela vai dar conta, que dirá confiar no fulano, ciclano, beltrano. A gestão dela é toda atrapalhada internamente. Ela só sabe ser sacrificada, mas ela não sabe conduzir a liderança para onde a liderança precisa ser conduzida. E a verdade precisa ser dita. O óbvio precisa ser dito. E quantas pessoas você conhece que estão nesses cargos de liderança por serem boazinhas, mas como é que fica essa liderança dessas pessoas? O líder, ele precisa de pulso, ele precisa de gestão, de gerenciamento. Como o líder é saudável se ele não gerencia nem a própria vida? Essa conta não fecha? Se eu, como líder, como gestor, e se veio esse insight aqui para eu falar, é porque você está me ouvindo e você deve estar nesse lugar, como que eu não gerencio a minha própria vida, eu não gerencio a minha saúde, não gerencio o meu descanso, não gerencio o meu lazer, e eu vou ter resultados de bom gerenciamento com a minha equipe? Não faz sentido. Nenhum. Então, aprenda a definir a sua vida, as suas emoções, a sua rotina, os seus aprendizados, a sua sabedoria como prioridade. Para que, da mesma forma, a pessoa que te vê do outro lado veja você como essa pessoa que sabe se respeitar, que sabe colocar limites saudáveis nas relações. É a partir daí que todo o jogo muda. E as suas emoções, elas também vão começar a ir para o lugar. Tem sempre, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou procurar trazer esse tema sobre a questão do peso físico, né? Quando as nossas emoções elas começam a se ordenar, elas começam a ir para o lugar, a gente até emagrece, porque muitas vezes a gente está depositando peso no corpo para que esse corpo sustente essa força que precisa para carregar as outras pessoas junto e as outras atividades junto. E não é dessa força que o corpo vai precisar, é da força mental, é da própria força emocional para se posicionar, para ter conversas difíceis, para falar sobre assuntos difíceis. É desse lugar que você começa a se colocar como prioridade. E hoje o convite e a reflexão é: se você está nesse lugar de pessoa que ainda sofre desse processo, clica aí no link da descrição e agenda uma sessão de diagnóstico comigo, para que a gente possa conversar sobre isso e você possa ter as suas emoções colocadas como prioridade e você possa voltar a ser a prioridade na sua própria vida. Compartilha esse vídeo, aplica aí a setinha do compartilhamento, se inscreve no nosso canal, deixe seu like para que o YouTube entenda que isso é extremamente relevante. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.